Então, pessoal, agora entrando na parte final aqui da nossa aula, eu vou colocar algumas das principais constatações do passo 4, do ajuste na persona, né? Então, por exemplo, fica constatado aqui que coordenadores do curso de cursos de pós-graduação não são significativos na minha base, aproximadamente 1%. Isso foi uma recorrência que eu percebi nessa análise sistemática. Depois dessa palestra que eu estou mostrando aqui para vocês, eu fiz mais 2 análises na base de dados e coordenadores de pós-graduação continuam não existindo na minha base. Eu já até parei de mostrar conteúdo para eles, de criar conteúdo para eles. No entanto, os empresários tinham uma representação significativa de 17%. E o perfil mais representativo era de profissionais de mercado, que nem sequer tinha sido idealizado, ou seja, eu comecei a construir conteúdos para profissionais de mercado. Outra coisa que também é interessante, que ele linka com um outro artigo que eu tenho aqui sobre construção de requisitos de projeto com base em personas e no peso das personas, também construção de requisitos de interface com base no peso da persona, é que eu posso, por exemplo, se eu levar em consideração representatividade, né, na base de dados, eu posso dar o peso para a persona em cima disso. Para outros pode ser mais interessante pegar a representatividade de faturamento, ou poder de decisão, ou tudo isso junto. Mas se eu for levar em consideração só a representatividade, eu, por exemplo, construir uma escala de peso para cada tipo de perfil. Então, por exemplo, o profissional de mercado que representa 25%, ele vai ter mais peso na minha base do que, por exemplo, o estudante de pós-graduação que representa 11%. Né? E uma razão quase de 1 para 3, né? Justamente por conta dessa diferença. Outra constatação interessante, artigos científicos não atenderam à expectativa, especialmente por professores que não demonstraram interesse por artigos científicos da forma como eu imaginei. Depois eu fiz uma hipótese de predileção, eu cheguei até a testar aqui, mas depois eu intensifiquei que os professores tinham sim interesse nos artigos científicos, mas normalmente eles baixavam mais se primeiro eu fizesse uma oferta em cima de um conteúdo mais sintético e visual e depois eu ofertasse o artigo científico, que é o que eu vou falar aqui na sequência. Então, quando eu ofereço um conteúdo mais sintético e visual sobre o assunto para o professor, ele alavanca download do artigo científico sobre o tema. Isso funcionou não só para o professor, mas para toda a minha base. Então, por exemplo, quando o artigo Um Passo a Passo para Transformar Pesquisa Informacional e Personas em Requisitos de Projeto foi sugerido por e-mail para os usuários que baixaram o fluxograma de projeto, que é um infográfico que trata justamente desse artigo, o número de conversões foi 10 vezes maior que qualquer outro artigo disponível na minha base em cima de qualquer data. Tanto faz se eu tinha já deixado esse artigo há 2 anos ou há 2 semanas. Ele foi 10 vezes maior que qualquer outro artigo. Então é uma forma muito interessante de alavancar uma leitura mais densa sobre um conteúdo, né? Ou seja, por exemplo, esse vídeo que eu estou gravando aqui para vocês agora pode despertar a leitura do artigo científico que fala sobre isso. Porque realmente não acredito que as pessoas tenham interesse em sair lendo esse artigo à torta e direito, porque ele é bem denso, bem complexo, mas após esse vídeo eu acredito que sim. Né? Tem mais algumas considerações finais que eu pude aprender aqui com esse trabalho. É relativamente fácil criar uma base de dados, foi possível trazer um pouquinho de densidade e relevância para o tema e esse framework ele pode servir como uma ferramenta de aprimoramento para a interação. Né? Então, essa facilidade de criar base, ela funciona em 2 viés. Fica mais fácil de você ampliar a minha base, né? Então, para eu chegar nesses 325, se eu não me engano, eu tinha feito um trabalho de 1 ano de marketing digital. Porém, depois de 1 ano, eu já tinha triplicado a minha base. Ou seja, fica muito fácil criar base. Um outro ponto importante relacionado à base é que antigamente era muito caro estruturar uma base de dados. Você pagar um software de automação, um software de armazenamento de base de dados, ou você fazer isso manualmente, era muito custoso. Hoje em dia é muito mais barato. Ou seja, gerar essa inteligência para o seu negócio de uma forma muito fácil. Então, pessoal, por fim, aqui para a gente concluir essas aulas, o que a gente percebeu na época como possibilidade de trabalho futuro
era a construção de um novo site que filtrasse e ranqueasse conteúdos com base nas preferências que a gente conseguiu identificar. Isso já até foi feito, hoje, por exemplo, no meu site já filtra e ranqueia esses conteúdos. Eu também, na época, comecei a trabalhar melhor a aprimoração dessa prescrição e predileção. Eu vou até gravar uns vídeos futuramente aqui falando o tipo de resultado que eu consegui alcançar com o tempo. E na época eu tinha interesse de fazer umas pesquisas mais laboratoriais de isolar variável. Por exemplo, tentar trabalhar, claro, que tomadas as suas diferenças, poder comparar um canal com o outro, por exemplo, a dúvida que tem em relação ao Twitter e o Facebook. Você vê ali que não veio ninguém através do Twitter, mas veio em contrapartida muita gente através do Facebook. Analisar essas mídias e tentar fazer uma experiência laboratorial, realizar de fato ações muito similares de formas espelhadas nos dois canais. Claro que cada um deles tem suas restrições, suas características, mas tentar fazer algo relativamente parecido, investir o mesmo valor em mídia, fazer os mesmos posts, a mesma quantidade de ações, para ver se de fato esse público realmente não está lá no Twitter, por exemplo. Essa é uma coisa que dá para se fazer, porque a gente pressupõe que o Twitter não é interessante para ele, mas precisa se comprovar, para trazer um caráter mais científico. Já foram feitos vários desses ajustes de interação, quando eu mostrei para vocês, de filtro de conteúdo, de ranking, que precisam ser melhorados, E aí cabe uma observação bem importante aí para vocês, que é o seguinte: na ausência de um algoritmo mais elaborado, você pode criar um fluxo de automação no RD Station muito simples, Por exemplo, para quem usa aí o RD Station como software de automação, você pode criar um fluxo de e-mails ali, com base nas prescrições, com base no que você viu que as suas pessoas fazem, para estimular ele na descida do funil, com base em preferência por conteúdo. Isso é relativamente fácil, não chega a ser nem um algoritmo, uma situação muito complexa, é uma automação mesmo de comandos. Até, obviamente, uma estatística mais pesada, algoritmos mais pesados para levar a compra, para otimizar a compra também dá para trabalhar. Mas você pode trabalhar isso no nível que você puder. Desde uma análise simples de Excel, usando tabela dinâmica, até, por exemplo, um software mais arrojado como o Vortex, você consegue realizar análises para poder trabalhar e otimizar suas personas. E segundo a própria Sintel, ali nos primeiros slides que eu falei para vocês, você pode aumentar isso em até 7,4 vezes. É um número bastante expressivo, especialmente quando você trabalha em venda. Para quem tem um e-commerce aí, ou para quem quer melhorar o marketing digital com relação ao conteúdo, esse conteúdo pode ser bem relevante. Espero ter ajudado vocês aí com esse material. Qualquer dúvida a gente fica aí à disposição. E desejo a todos aí um abraço. Se quiserem baixar material ali no nosso site ou no próprio EAD, fiquem à vontade. E se quiserem, sinalizem, entreguem o lead que a gente indica novos materiais para vocês. Um abração. Tchau, tchau.